Olá, leitores ávidos, os tímidos e os apaixonados por livros, né? Meu nome é Renata e eu sou autora de mais de 10 livros publicados na Amazon. Eles foram publicados de forma totalmente independente e eles estão sob o pseudônimo de Violet Bejanflower, que é o nome do meu canal no YouTube, tá? Que vocês podem ver aí na descrição. Bom, hoje eu vou apresentar o meu último livro publicado, que se chama Drosófila, aqui, tá? E ele conta a trajetória de descoberta científica, identidade pessoal, né, da família da Lia Rosa, através de 3 gerações e meio às mudanças climáticas que acontecem. Então, ele é uma história futurística, né, como a gente chama de uma distopia, né? E ela fala também da evolução tecnológica e social e trata um pouco sobre o drama, os dramas pessoais entre as pessoas, né? Dramas pessoais são entre as pessoas. É, e ele tem um pouco de suspense, mas ele é mais voltado mesmo para a parte de ficção científica, tá? Ele é composto com os 4 principais personagens, né? A gente tem a Abigail, a Lia, né, que é a Lia Rosa, o Enzo e tem o Kaique, tá? E aí cada um vão sendo contado no cada início de capítulo, né? Ele tem aqui bem no início para dizer quem que está contando essa parte da história, tá? Ele é na primeira pessoa, então ele se torna um livro mais imersivo, né? E conta bem como o personagem se sente, lembra, pensa, sabe? Como ele se envolve mais na história. Então eu vou começar o primeiro capítulo, que é da Abigail, e o nome do capítulo é Antigamente. Bem, não sei bem por onde começar, então vou tentar do ponto mais antigo, no passado, de que me lembro. Eu era uma criança e morava em uma fazenda com meus pais. Minha avó morava conosco também, e ela se chamava Lia. E eu adorava as histórias que ela contava sobre o mundo de antes. Parecia com os filmes de ficção científica que tanto gostava de assistir. Ela dizia que criar alguns porcos, algumas galinhas e um galo era considerado uma atividade comum e pouco rentável. Mas foi isso que os pais dela haviam aprendido com os pais deles, e os pais deles com as bisavós dela. Foram ensinados também que era importante terem imóveis, algum investimento sólido que pudessem realmente tocar e chamar de seu, como uma casa, um terreno, como a fazenda deles. Minha avó dizia que aquelas terras onde morávamos foram passadas de geração em geração até chegar em mim. E agora em você também, Kaique. Né? A Abigail falando com Kaique. O menino de 10 anos me perguntou: Tia, a senhora e meu pai faziam castelos de areia na praia, igual o filme que acabamos de assistir? Eu gargalhei por alguns segundos e continuei. Era isso que você queria dizer, então? Quando perguntou como era a minha infância, tinha esquecido de como era ser criança. Mas não. Moramos aqui durante toda a minha infância, e naquela época era muito distante do mar. Tínhamos que viajar de avião por uns 40 minutos, ou de ônibus por mais de 6 horas, e tinham as restrições rigorosas das emissões de gás carbônico. A tecnologia para substituir esses transportes era muito cara, não havia disponibilidade de postos de recarga elétrica como hoje. Tudo havia se tornado muito mais caro. Mas eu fui uma vez, quando me mudei para Salvador. Estava com uns 20 anos e cheia de sonhos. Tudo que eu ganhava, todo o meu salário era para viagens. Nós, jovens, naquela época, vivíamos muito no carpe diem. Kaique me interrompeu, levantando o indicador e falando: Só um segundo, tia. Noah, o que é carpe diem? A inteligência artificial da casa, que se chamava Noah, respondeu: Carpe diem é um termo que foi escrito pelo poeta romano Horácio, que viveu no século I a.C. Faz parte do conselho dado por Odes à sua amiga Leuconoe. Aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã, em tradução livre. Sorri para Kaique. Posso continuar? Sabe que poderia ter me perguntado, não é mesmo? O menino sorriu de volta e respondeu rapidamente em sussurro. É que o Noah dá respostas mais completas. Mas sim, tia, continua contando, por favorzinho. Ele me olhou suplicante enquanto falava.
Disse: Bem, onde eu parei? Nas viagens. Meus amigos e eu viajávamos muito em grupo. Seu pai ainda era uma criança naquela época. Você sabe, a diferença de idade entre seu pai e eu é de mais de 15 anos. Minha mãe dizia que, quando estava grávida do seu pai, achou que estava entrando na menopausa. Acho que se lembra dessa história. Kaique balançou a cabeça afirmativamente. Então segui falando. Quando fui a primeira vez em uma praia, quase não tinha areia. A faixa litorânea havia sido tomada pelo avanço do mar. Até as mansões na beira da praia, e naquela época estava tendo um movimento de abandono dos terrenos praianos. Algumas pessoas simplesmente iam embora sem conseguir vender. Outras pessoas estavam vendendo mais barato para se mudarem para lugares mais altos, iguais a este em que moramos. E quem comprava não acreditava que um dia o mar iria destruir aquele imóvel. Eu fui uma vez somente e não conseguimos entrar na água, meus amigos e eu, né? Haviam muitas algas. Você deve ter estudado isso na escola. O menino respondeu: Sim, tia, estudei isso na escola. Com o aquecimento do planeta, a temperatura dos mares aumentaram e criaram um ambiente bom para que as algas crescessem. Falei muito bem, Kaique. Veja que está prestando atenção nas aulas. Alguns meses depois que eu fui à praia, elas foram fechadas indefinidamente. E lembro que estava assistindo um noticiário na internet e, de repente, muitas pessoas adoeceram nessa época. Primeiro pensaram que eram dos peixes e crustáceos marinhos consumidos. Depois viram que o problema era maior do que haviam imaginado. O ar estava ficando tóxico na altitude do mar. As autoridades acreditavam que somente as emissões de gás carbônico eram um problema, mas muita coisa ainda iria acontecer e ser descoberta. Meu sobrinho me tirou do meu desvaneio, dizendo: Pelo menos estamos seguros aqui, não é, tia? Abracei meu sobrinho e disse: Por enquanto, sim, Kaique. Bom, esse foi o final do capítulo 1 e eu encontro vocês na segunda-feira da semana que vem. Tchau, tchau.